Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Querido, quero te fazer uma pergunta hoje, dizendo para você assim: você verdadeiramente se importa com alguém ou com pessoas? Pois é, se importar com pessoas é o que a Bíblia nos chama. E vamos aprender com alguém que se importa quando uma pessoa, uma família, uma cidade está destruída. Se importa em reconstruí-la. E se importa em reconstruir não somente aquele monumento, não somente os muros destruídos, mas sim pessoas que já não acreditavam mais, já estavam desesperançadas de que algo poderia acontecer. É importante quando você se importa. Vamos saber se verdadeiramente você se importa? Analise o seu coração e vê se você se importa com alguém. Neemias, quando soube de uma cidade totalmente destruída, sem muros, Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias pediu ao Senhor estratégia para reconstruir. Neemias se importou. Entenda que tem gente que não se importa com o ser humano. Porque você também pode destruir ao invés de edificar. Você pode colocar pessoas para baixo ao invés de colocá-las para cima. Você pode dizer o quanto elas são importantes para você, quanto também o quanto elas para você são desprezíveis. Aprendemos com Neemias que independente de quem estava naquela cidade, ele se importava. Pois é, se importava tanto que saiu da sua zona de conforto, do seu trabalho, saiu de perto do rei, aonde ele tinha tudo o que ele queria às suas mãos. Ele saiu do seu trabalho, por se importar com uma cidade que estava destruída. Pediu ele ao rei para poder liberar ele, para estar indo lá, reconstruir uma cidade, dar de novo dignidade a um povo que já estava desolado. O que você faz diante de algumas pessoas que você poderia ajudar? Você ajuda ou mostra para elas que elas são insignificantes para você? Neemias se importou, Neemias levantou, Neemias trabalhou. Neemias não se importou em tirar o seu tempo para o tempo de alguém, para fazer algo por alguém. Aprendo eu com Neemias a chorar pelo próximo. Nem sempre a gente faz isso, é uma verdade. Mas a Bíblia nos ensina a estar olhando o sofrimento do próximo. A estar, ao invés de causar sofrimento, causar alívio. Dar alegria novamente, dar esperança novamente. Você pode fazer isso se você quiser. Entenda que Neemias era um homem como nós, homens e mulheres, que tínhamos as mesmas debilidades, fraquezas, fortalezas, as mesmas coisas. Neemias não era um ser supremo e nem era muito menos um ser que tinha poderes. Apenas ele tinha o se importar. Diz a palavra assim, ó. Neemias, quando soube que Jerusalém estava destruído. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Isso foi o que Neemias fez diante de tristezas, diante de pessoas que já estava desolada, estava em miséria, estava derribada, estava sem proteção. Neemias chora. O que você faz diante do sofrimento de alguém? O que você também faz para evitar o sofrimento de alguém? Será que você tem sido um refúgio, um socorro? Será que você tem sido resposta de oração para alguém que precisa? Pois é, Neemias fez isso. Neemias orou ao Senhor dizendo: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo,
que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos seus pecados, pelos pecados dos filhos de Israel, perdão, pois quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias reconhecia que ele tinha pecado, que o povo tinha pecado, que todos eles, uma hora ou outra, não obedeciam os mandamentos do Senhor. Coisa linda, né? Aprendemos com Neemias a se colocar no lugar do outro. Muitas das vezes a gente faz oração pelo outro como se nós fôssemos os perfeitos. E aprendemos na oração de Neemias a se colocar tanto quanto, porque dos pecados só temos a diferença. Um faz uma coisa, o outro faz outra, porém todos nós pecamos. E aquele que diz que não peca é mentiroso. Aprenda com Neemias a se importar. Aprenda com Neemias a sair da área de conforto, da zona de conforto. Aprenda com Neemias a se importar com o sofrimento de alguém. Aprenda com Neemias a devolver a dignidade, a alegria, a devolver a proteção, porque Neemias edificou os muros, Neemias fechou as brechas, Neemias também não ouviu Sambalate e Tobias. Neemias sabia que estava numa grande obra a qual não podia parar. E essa obra era sobre o próximo. Coisa linda, né? Deus te chama a olhar para o próximo. Se você tem desferido palavras, porque você também pode ser um que destrói a vida de alguém com palavras, que destrói a vida de alguém difamando alguém, não seja você essa pessoa. Seja como Neemias, que ao invés de falar mal daquela cidade que estava em destruição, ele poderia dizer: eu não vou ajudar e eu não quero nem me importar, o pecado é deles, eles devem ter errado, Deus deve ter desferido a mão. Não, Neemias não pensou nisso. Neemias se colocou no lugar. É hora de você se colocar no lugar de alguém. É hora de você fechar a sua boca. Se não for para abrir, para abençoar, para trazer conforto, alívio, refrigério, é hora de você mudar a tua história. Aprenda com Neemias a se importar com os outros, a se importar com o que os outros pensam, a se importar o porquê que ela está sofrendo. Então eu vou orar. Eu vou buscar. E eu também vou ter ação, porque Neemias não só orou. Ele orou, chorou, lamentou e se levantou. Se levantou em prol do próximo. Seja você um Neemias. Eu aprendo muito com Neemias e amo muito essa palavra de Neemias. É claro que nem tudo nós colocamos em prática, mas a palavra do Senhor, ele vem para mim, para você, dizendo: seja como um Neemias. Reconstrua a vida de alguém, dá dignidade a alguém. Porque o Senhor te chamou para se colocar no lugar do próximo. O Senhor te chamou para chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Se você ver alguém chorando, triste, cabisbaixo e sem nada, você pode ser o refrigério dessa pessoa. Você pode ser a oração que essa pessoa está fazendo, pedindo ao Senhor: Senhor, Tu és o auxílio, Tu és socorro bem presente. Envia, Pai, o Teu socorro. Que seja você, essa pessoa, a enviar socorro para quem necessita. Se essa palavra chegou até você, medite em Neemias 1 e aprenda com a palavra do Senhor, com histórias vividas, reais, para trazer para nós simplesmente a continuidade do bem, a continuidade do fazer, do orar, do buscar pelo seu próximo. É sobre isso. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um beijo da Paulinha. Paz seja contigo e um lindo dia para você, em nome de Jesus.